livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 2. Essa é a palavra do Senhor. Moisés apacenta o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu num chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te aproxime, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Agora, vem, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste momento. Vamos orar para Deus, a peça do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome, que já adoramos, já glorificamos a Ti com o nosso louvor, com a nossa oração, e agora nós estamos ministrando a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, para esta manhã, nos ilumine, Senhor, para que possamos ser um instrumento do Senhor para transmitir a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração inquieto, para ouvir a tua voz, fala conosco. Assim pedimos, Pai, assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, nesta manhã, queria compartilhar com os irmãos esse texto. Muitos irmãos que são da igreja, acostumados, na casa do Senhor, já conhecem esse texto. Mas quando você vai lendo as histórias do Antigo Testamento, você vai lendo a palavra do Senhor, você vai aprendendo grandes lições que Deus vai te ensinando a cada momento e a cada época, para cada um de nós. Quando olhei a escala que eu estava nesta manhã, fiquei pensando, o que a gente poderia compartilhar com os irmãos nesta manhã, e primeiramente que Deus falasse no meu coração, para que eu pudesse falar no coração dos irmãos nesta manhã, porque a palavra de Deus, ela nos encoraja, ela nos prepara, ela nos dá uma norte, uma direção para a nossa vida. Nós que amamos o Senhor, precisamos nos apegar à palavra do Senhor. E olhar para esse texto de falar da vida de Moisés é como falar da vida de Paulo, não é fácil, né? É um homem com uma grande sabedoria, um conhecimento extenso, mas eu nesta manhã queria ter esse pequeno texto do capítulo 3, versículo até 12, nosso primeiro momento do seu chamado e o que impactou na vida de Moisés para ele ser esse homem segundo o que Deus tinha para ele. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre o que nós estamos ouvindo através do estudo aqui na manhã, que o pastor tem compartilhado conosco, eu vou dedicar a trabalhar sobre isso, os ilustres, desconhecidos e a simplicidade de Deus. Então vou entrar nesse detalhe, mas eu queria falar um pouco da singularidade de Deus para cada um de nós. E é isso que o texto quer apresentar para nós nesta manhã. A singularidade de Deus para nós, para cada um de nós. Você vai observar que eu vou ficar sempre repetindo essa palavra, para que quando você sair da igreja nesta manhã e para a casa, pensando sobre isso. O que esse texto tem para nos ensinar, nos abrir a nossa mente, nos fazer conhecer mais
mais quem Deus é para cada um de nós. E falar da singularidade de Deus também não é uma coisa tão fácil. Quando Moisés ele é chamado, esse texto que foi escrito, não foi logo que teve a visão. Principalmente depois de 40 anos, mais depois, um pouco mais amadurecido, ele relembra tudo aquilo que Deus fez na sua vida, e ele vai ali na história para deixar aí a história do povo de Deus. Se você observar o livro de Gênesis, esse vídeo, Número de Deuteronômio, principalmente o chamado do Pentateuco, você vai observar que tem uma mensagem única, chamada da promessa de Deus, a aliança de Deus. E dentro de chamar a promessa de Deus, a aliança de Deus, tem uma palavra muito interessante, que fala sobre redenção. E o que seria redenção? É a salvação, é aquilo que Deus estava planejando para o seu povo. Nós observamos que quando Adão e Eva pecam, na queda do homem, Deus ali determina como seria a redenção desse homem, como Deus poderia fazer que esse homem voltasse a se aproximar de Deus, a voltasse a ser amigo de Deus. Isso é muito interessante, e aqui nessa história de Moisés, aqui já é praticamente a quarta geração. A primeira geração foi com Abraão, a segunda com Isaac, a terceira com Jacó, e agora com Moisés. Moisés já é a quarta geração de que Deus estava velando a sua palavra, pela aliança que tinha feito com o povo, e essa aliança ia perpetuar até chegar no ápice da revelação de Deus, que é Jesus, o Salvador, o Criador, que veio para cumprir ao plano de Deus. E é um texto que Paulo escreve lá aos Gálatas, capítulo 4, que envolve esse texto, no versículo 4, que fala que no plano certo, no determinado tempo, Deus revelou Jesus como Salvador para cada um de nós. Mas vamos observar um pouco mais, falar um pouco da singularidade de Deus nesse texto que tem para nós. E se entender um pouco da singularidade de Deus, eu queria que você olhasse lá no Salmo 86, versículo 10, que vai nos chamar a atenção sobre a singularidade de Deus, como que Deus se revela aqui a Moisés. Salmo 86, versículo 10. É o salmista Davi também, outro homem apaixonado por Deus, que diz o seguinte: pois tu és grande e operas maravilhas. E aí está ponto vírgula. Ele destaca essa frase, me chamou muita atenção para nós nesse texto: só tu és Deus. E às vezes você vai ouvir várias mensagens nesse texto, ou alguns irmãos pregam nesse texto, e aqui às vezes você pode fazer várias perguntas, né? Quem é Deus para você? O que você imagina de Deus? Às vezes você fica se perguntando, se essa pergunta de criança, pergunta infantil, mas é isso que esse texto quer mostrar, como que esse grande Deus, esse Deus todo-poderoso que é dos céus e da terra, como Ele vem ao encontro, como Ele chega, como Ele se relaciona com essa humanidade, com esse homem que Ele o ama, que Ele tem um plano. E aqui Moisés vai falar sobre isso. Logo a observação aí nos primeiros versículos vai falar sobre essa questão, essa revelação de Deus. Mas se você entender toda essa questão da revelação de Deus, é preciso você entender o contexto desse texto. O que esse texto quer apresentar e quer ensinar para nós? Primeiramente, eu queria falar das três fases da vida de Moisés, bem rapidamente, bem resumidamente. No plano de Deus, no tempo do Senhor, Moisés passou por esses três momentos na sua vida, né? E quando você olha aqui o texto, você vai estudando o texto, você vê que no Novo Testamento vai fazer uma releitura da vida de Moisés, somente lá, Estevão, ele faz isso no seu texto, em Atos, capítulo 7, versículo 30, ele faz uma releitura da vida de Moisés, e ele coloca as três fases da vida de Moisés. A primeira fase de Moisés, seus 40 anos, foi no Egito. Por que Deus permitiu que Moisés fosse no Egito? Porque ele precisava aprender aquilo que era importante para ele: a agricultura, a filosofia, a ciência, as leis que ele precisava aprender, tudo o que ele precisava aprender para ele ser um grande legislador, para ele ser um grande líder de Deus. Ele precisava passar por aquele momento de aprendizado. Então foi ali, seus 40 anos no Egito, aprendendo, e Deus sempre conduzindo a história, né? A mãe dele ali, cuidando dele, essa história os irmãos até conhecem, e possivelmente ela, com muita sabedoria de Benet, ela vai ensinar a Moisés que ele não é egípcio, que ele é um hebreu, ele está ali em um determinado momento. E aquelas palavras da sua mãe
impressionou a vida de Moisés, e ele guardou isso no seu coração. E aí ele esperou o tempo, cresceu, aprendeu tudo aquilo que ele precisava aprender sobre a questão da cultura dos egípcios ali, da pintura, tudo aquilo que fosse importante na vida dele, ele aprendeu ali atentamente. E foi de suma importância para a sua vida. Mas o segundo momento na vida de Moisés é quando ele precisa sair do Egito. Chega aos seus 40 anos e ele reconhece que, de fato, ele não era egípcio, ele era hebreu. E aí ele vai, o texto mostra que seria o capítulo 2, versículo 11 em diante, você vai observar que ele vai ali, mata o egípcio, e depois você vai tentar apaziguar a situação de outra briga, do Egito, descobre que ele tinha matado, e aí ele foge, e ele vai para um lugar chamado Midian. E aí, é nesse lugar que aí ele vai descobrir que, de fato, ele depende de Deus. E você vai observar que quando ele chega em Midian, e é muito interessante saber o que é Midian também é da origem de Abraão, somente é do segundo filho, do segundo casamento que ele casou com Quetura, quando Sara falece, ele vai constrói outro casamento, ele tem outros filhos, e nasce desses filhos, esses filhos será formar essa descendência junto com Ismael, esse povo chamado Midianitas, que ficava ali na Arábia Saudita, um pouco bem distante do Egito, ali perto do Sinai. E aí ele vai lá, chega lá, encontra com Jetro, e aí Jetro tinha 7 filhos, não tinha filhos, todas aquelas mulheres eram pastoras, que ajudavam ali na despesa da casa, no custeio da casa, e aí ele vai ser recebido, ele vai ser chamado para a casa de Jetro, e aí ele vai aprender um ofício, que de fato era do seu povo, ele vai aprender a ser pastor de ovelhas. Que possivelmente, se você for buscar um pouquinho mais da história, os egípcios não gostavam de pastores. Porque quando o povo, José levou o povo ao Egito, voltou de uma cidade boa, bem distante do Egito, porque os egípcios eram acostumados à arquitetura, na pintura, no artesanato, e tudo aquilo que fosse interessante. Os egípcios se dedicavam a essas coisas, mas não a questão do pastorio de ovelha, não. Ou seja, mais a agricultura, mais o celeiro, tudo isso você vai observar isso na história. E quando ele chega lá em Midian, ele vai se relacionando aí com Jetro, e o texto diz que Jetro ele era sacerdote de Midian. Somente ele aprendeu ali com seus familiares de Abraão a buscar a Deus e a temer o Senhor. E aqui nesse texto, não vamos ficar só presos aqui, mas só para não entender melhor, e eu estudando esse texto, eu fiquei refletindo, pensando, eu acho que de fato foi aqui que Moisés entendeu de fato quem é de fato. Quem é de fato ele, né? É uma pergunta que você precisa pensar, refletir. Às vezes você, nesse turbulência de tantas situações na vida, de tanta coisa, às vezes você não para refletir e pensar quem de fato você é. Você já se perguntou quem de fato você é? De fato, e às vezes nós somos impulsionados por tanta coisa hoje no mundo da internet, do eletrônico, então você fica muito atônito, e Deus precisou levar Moisés ao deserto, ou possivelmente ali a Midian, para que ele aprendesse de fato a sua vida e refletisse um pouco sobre a vida dele, para ele ser mais futuramente um pastor. O que observa interessante, amado, que quando Deus chama os seus servos para uma grande obra, Deus gosta de pastor. Por quê? Eu fiquei pensando, refletindo, isso é uma pergunta de criança para a gente. Por que Deus gosta de pastor? Porque ele tem o supremo pastor. Então ele vai ensinar, ele vai se utilizar de Jetro como pastor, para ensinar a mulher a ser pastor de ovelha, porque futuramente depois ele seria o pastor. Quando nós olhamos para a história, nós observamos mais a história de Davi, que Davi foi pastor de ovelha e tal, depois foi rei, mas teve outros homens também, principalmente Moisés também foi um pastor de ovelha. Ele passou dos seus 40 anos, ele aprendeu muito em relação. E quando você aprende a ser pastor, eu falo pastor com ofício hoje que nós somos, não. Pastor mesmo de criar ovelhas, animais. Você vai aprender uma coisa de você se criar sozinho. Aprender a depender daquilo que está bem perto de você. Hoje é isso, Hoje o tempo todo mundo quer ajuda aqui, todo mundo. Então Deus levou Moisés lá para Midian.
para aprender o projeto, aí ele aprender a se virar um pouco sozinho, aprender as limitações, a dificuldade, conhecer o deserto, né? Deus não te coloca em furado nenhum, né? Deus não vai te botar no deserto, você não sabe para onde você vai, para onde você vem. Não, Deus colocou Moisés ali e mediante ele conhecer todo aquele território, deserto, toda aquela região que possivelmente depois ele ia voltar, fazer o caminho inverso, ia voltar aquele caminho, ia voltar a Faraó para libertar o povo. Então Deus prepara Moisés para essa estratégia. Às vezes, querido, você fica pensando, né? Por que as coisas têm acontecido na sua vida desta forma? Mas você não para para pensar, tudo está no plano de Deus. Você é o plano de Deus. E é importante você pensar também que você é um escolhido de Deus. Você não está aqui por um acaso. Tem um autor que escreve, um autor americano, acho que você veio ler muito forte, Mike, ele fala sobre os 3 propósitos do ano. Por que você está aqui? Por que você veio ao mundo? Por que você está aqui? Para onde você vai? Ele fala isso, você tem que saber. Sua vida, você não está aqui com uma casa, você não nasceu por nascer, você não veio aqui para essa igreja por vir, você veio com um propósito. Deus sempre tem um propósito, e Deus vai te conduzir no caminho que Ele quer, assim que Ele estava fazendo com Moisés. E aí, no meio da história, Moisés está acostumado aí com o ensinamento, e quando ele está pastoreando ali as ovelhas de Moisés, aí uma questão minha, pensando comigo, ele deixou as ovelhas pastoreando ali, e ele quer que Deus para refletir um pouco sobre a sua vida, e de repente ele é impactado com essa visão maravilhosa. Viver sarça se queimando, mas com um fogo totalmente extraordinário. E quando os teólogos, os estudiosos da Bíblia olharam esse texto, ele usa uma expressão chamada teofania de Deus. É Deus se utilizar de elementos naturais para se revelar ao humanidade. Deus fez isso. Deus ali se aparece a Moisés naquele monte, ele vem da sarça, aquele fogo maravilhoso. Moisés fica ali maravilhado por aquela grandeza de Deus. Há outros textos que falam também que Deus revelou também um pouco. Outro exemplo, o patriarca Abraão. Deus também revelou Abraão pelo fogo. Se você olhar no texto de Gênesis capítulo 15, versículo 12, 13, você vai observar que quando Deus aceita a oferta de Abraão, você observa aí que Gênesis 15, versículo 14, mas Deus, falando que ia acontecer da história do povo, como é que Deus ia libertar o povo do Egito, ia levar uma mensagem a Abraão, ele vai colocar uma mensagem profética, Gênesis 15, versículo 12. E ao pôr do sol, propondo o sono, caiu sobre Abraão, quando o pavor de densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina nesta terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 40 anos. Mas eu castigarei a nação que o escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Versículo 15: e você irá para junto do seu pai em paz e será sepultado em boa velhice. Versículo 16: na 4ª geração voltarão para cá, porque está falando da geração de Moisés, 4ª geração de Moisés, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade do morreu ainda não se encheu. Versículo 17: e quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram diante dele em pedaços de animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência, me repete aí a palavra, a sua descendência será, a sua descendência dele esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então você vai observar que possivelmente Moisés já tinha na sua mente essa promessa de Deus. E ele guardava essa promessa de Deus no seu coração. E aqui, quando ele vê essa maravilha do Senhor, contempla essa grandeza do Senhor, ele
tenta se aproximar, ele vai chegar mais perto, né? Desperta a curiosidade de Moisés, e aí ele ouve uma voz de Deus. Aí você observa que no texto, bem tranquilamente, que Deus ali se relaciona com Moisés como se fosse um pai. E observe a voz do Senhor, versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, chamou ele e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é essa. Então, às vezes, se você fica impactado quando você olha esse texto, Deus olha ali para Moisés e Deus vê que Moisés queria se aproximar, mas se ele se aproximasse, ele poderia ser destruído. Não era esse o papel de Deus, ele queria preparar ele para uma grande missão. E quando ele olha e o Senhor diz para ele tirar a sandália dos pés, eu fiquei pensando sobre isso. O que significaria dizer para Moisés: tire a sandália dos pés? Moisés conhecia muito bem isso, porque quando ele estava no Egito, os sacerdotes pagãos do Egito faziam isso nos templos. Mas aqui Moisés ele age diferente. Ele tira a sandália dos pés para se aproximar de Deus, um ato de obediência e de reconhecer a santidade. E é isso que nos chama a atenção, nos impacta. Às vezes você se aproxima de Deus na sua oração, ou você quer falar com Deus, você acha que você já tem muita intimidade com Deus, e você nem reconhece quem Deus é, a sua santidade, o seu poder, a sua grandeza. Você nem imagina quem Deus é. E Deus é tão grande, tão maravilhoso, mas é tão pequeno, que está perto de você, perto de você. E às vezes você nem tem nenhuma reverência quando você chega à presença de Deus, você quer chegar de qualquer maneira, mas não. Moisés entendeu que ele ali estava se apresentando. Era Deus. E aí avançando um pouco mais o texto. E quando chega no versículo 6, o Senhor se revela, mostra para ele quem de fato Deus é, disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto, porque ele teve Deus de Jacó. E aí esse versículo nos faz pensar, a gente fica olhando para a nossa volta, e a questão de muitas denominações, não quero que você dê nome, sugestão de respeito aos nossos irmãos, são muitas pessoas que acham que ver a Deus, ou estar na presença do Senhor, te leva você a ser ousado, a fazer um monte de coisa. Não, pelo contrário, sempre quando Deus vem ao encontro do seu povo, essa expressão esse aqui, que Moisés responde a Deus, Isaías falou sobre isso quando ele via agora no segundo templo, ele fala esse aqui. Daniel também, quando ele vê a revelação de Deus, o anjo, ele se prostra com o rosto em terra. Quando o templo de Salomão é consagrado e o sacerdote ali prestando culto ao Senhor, e a glória do Senhor entra no templo de uma maneira extraordinariamente, todo o povo ali, todo o povo se alegrou. Além de se prostrar no Senhor, o povo se alegrou porque a glória do Senhor era intensa. João também escreveu o Apocalipse, quando ele vê a revelação de Jesus glorificado e a mensagem que Deus estava passando para ele, João ele não ousa olhar para ela, ele se prostra diante do Senhor. E aí, olhando esse texto e ouvindo também outras pessoas, os pregadores que pregam esse texto, eu observei interessante uma coisa: que quando Deus se revela a nós, e nós não conseguimos nos aproximar e olhar para a glória de Deus, é como nós olhar a nossa fragilidade humana. Olha para nós, para nós. Quem somos nós, de fato? Foi isso que Moisés fez. Ele olhou para dentro, ele se curvou, ele fez isso, ele se curvou, e ele teve medo de olhar para dentro. Esse medo apavorante, ficar gritando, não, deixa eu falar sobre isso. Mas esse medo de se recolher para dentro de si, olhar a sua fragilidade humana. E aqui tem uma grande lição para a gente aprender, né, queridos? E aí, quando Deus fala conosco, como Deus se revela para nós, como é que nós se reagimos? Fato e verdade diante do Senhor. Isso é muito interessante a gente estar pensando. Mas o texto não para por aí, o texto continua. No versículo 7, também me chamou muita atenção esse versículo 7, o versículo 7 do versículo 10, que Deus continua aí falando, mostrando o seu propósito com Moisés. E o versículo 7 diz: então o Senhor
continuou dizendo: certamente que a aflição do meu povo está regida. Ouvi o seu favor, por causa do seu atitude, conheço o sofrimento do meu povo. E aqui eu tirei aí algumas frases que é muito repetitiva nesse texto, Deus enfatizando isso na mente de Moisés. Eu vi a aflição do meu povo, eu vi o clamor do meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu vejo a aflição do meu povo. Se a gente ficar só nesse versículo aqui, nesse texto, eu queria fazer uma questão de oração. Às vezes você ora e você acha que Deus não ouviu. Deus tinha ouvido a oração do seu povo. Moisés não sabia que Deus estava perto. O que você poderia entender? Deus ficava explicando, né? A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí no capítulo 2, versículo 23 até o 24, fala sobre isso ali. E aí, decorrendo muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão e clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Versículo 24, Êxodo 2. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua situação. A gente poderia terminar aqui a palavra, de fato, que está concluindo. A gente poderia dizer o seguinte para você: querido, Deus te conhece, Deus sabe. Eu não sei como é que você entrou nesta manhã, nesta manhã aqui na igreja, o que te incomoda com os seus anseios, com a sua preocupação, ou se você de fato está sendo oprimido por alguma situação que você às vezes não tem explicação do que está dizendo aqui. Deus te vê e Deus te conhece, Deus sonda o seu coração. Isso é muito interessante de estar pensando. Mas, querido, não é só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria completar e fechar essa simples palavras para nós nesta manhã com o versículo 10, que também chamou muita atenção. Diz o seguinte: versículo 10, depois de Deus ter revelado, Deus falando tudo para ele, o versículo 10 diz assim: agora venha e eu enviarei Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E aí, você está disposto para obedecer a Deus ou você fica dando desculpa para Deus? Queria que você refletisse nisso, que você saísse com essa palavra esta manhã. Deus vai te chamar e você tem que colocar desculpa para Deus para não fazer a obra de Deus. Cuidado com esse quinto evangelho que tem se pregado lá fora. O evangelho da facilidade de estar tudo pronto na sua mão, não te levar para o deserto, porque é no deserto que você aprende a andar com Deus. E Deus nos abençoe com a sua palavra.